Estou no campo de instrução de Jericinó. Aqui fica o estande do Círculo Militar da Vila Militar. Acho que é o único clube, ou um dos pouquíssimos no Brasil, que obrigam seus atletas a fazerem o exercício do Frank Garcia ao chegar. Isso é o legado do Coronel Viga. Hoje eu vou passar a minha munição com a pólvora CBC 219 no cronógrafo. Eu fiz 2 jogos, um jogo com todos dois com a ponta 125 grains. Então eu fiz 5 tiros com 4.1 grain de pólvora e mais 5 tiros com 4.2. Aí vamos ver como se comportam. Como ele é canhoto, está fazendo com a mão fraca, que no caso dele é a direita. Não, faz o follow-through, tira o dedo daqui, faz o follow-through, espeta de novo, espeta, isso, excelente. O olhinho alça, meio da falange distal, enche o pulmão, solta levemente, vem esmagando o gatilho. Um monte de susto meu. Vamos ver um pouco. Depois de 300. A turma chega de máscara, mas depois, com bastante espaçamento, retiram a máscara para poder fazer o treinamento. Muito bem. Como vocês veem, eu estou no Círculo Militar da Vila Militar. Foi aonde começou, não neste estande, mas foi aonde começou o tiro defensivo aqui no estado do Rio de Janeiro. Era um outro estande lá, onde perto do tal estande nacional. Esse aqui é no campo de instrução de Jericinó. Mas não somos, ou seja, não é só aqui que o CMVM atua. Aqui vem os atiradores. Os novatos vão para o 11GAC, 11º Grupo de Artilharia de Campanha, o famoso Grupo Montese. O Grupo Montese tem uma história muito rica, ele usa aquele obuseiro de 155 milímetros e na guerra o tubo, que o artilheiro chama o cano de tubo, então o tubo das peças ficavam vermelho em brasa por causa da cadência de tiros do Grupo Montese. O manual americano, já que o obuseiro é americano, o manual dizia uma cadência, não me lembro mais qual era, mas na guerra o brasileiro fez uma cadência muito além do que rezava o manual, daí o tubo ficar em brasa. Muito bem, lá no 11GAC é onde ficam os instrutores com os novatos, o pessoal que está entrando. O CMVM é o único clube que eu conheço, por ser militar, né, por ter regime militar, começou com o Coronel Sérgio de Carvalho Viga. Então você, para você ser atirador e vir para esse estande, você tem que passar numa prova que a gente chama de prova de imbecilóide. Eu não me lembro qual era o nome há 15 anos atrás, prova do iniciante, do noviço, do novato, não sei, porque desde aquele tempo nós sempre chamamos de imbecilóide e eu fui reprovado no primeiro dia porque bobeei. São 35 dias, ou 35 tiros num alvo sem problema de tempo, mas tem que ter 100% de aproveitamento. Eu me lembro que eu dei 34 tiros, como estava tudo certinho na mosca, eu relaxei, o último pegou na linha já do lado de fora. Olha, foi uma zoada, eu pensei que ninguém estivesse prestando atenção, mas estavam. E assim que eu errei, veio todo mundo zoar. Fiquei morrendo de vergonha, não pude mais atirar, né, porque fui reprovado. Só na semana seguinte que eu pude repetir a prova. E aí, juro que eu caprichei e foi aprovado. Eu tenho esse mapa assinado por todo mundo, inclusive pelo falecido Coronel Viga. Foi aqui no Círculo Militar, da Vila Militar, que nasceu o TDT, Tiro de Defesa Tático. Esse é o manual, já mostrei a vocês.
Ele fica lá no Clube de Autores, capa dura, todo de luxo, né? Cheio de fotos. Na verdade, quando você vai no Clube de Autores, aqui fala do aplicativo ProShooters, que faz a apuração das competições. Normalmente, quando você vai comprar no Clube de Autores, você tem que escolher se quer preto e branco ou cor. Eu, como sou fresco, gosto de tudo colorido. Para terminar, devo dizer que o CMVM é um clube de tiro diferenciado. Diferenciado, primeiro, por estar na Vila Militar do Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que Círculo Militar são clubes para as famílias dos militares, onde tem guarnições com muitas unidades, muitos quartéis. E a Vila Militar, no Rio de Janeiro, em Deodoro, eu acredito que a maior concentração, tanto que a primeira DE é a maior divisão de exército da América Latina, né? E o Círculo Militar da Vila Militar é subordinado à primeira divisão de exército, a primeira DE na Vila Militar. No Rio de Janeiro, nós temos também Círculo Militar da Praia Vermelha, onde fica o Instituto Militar de Engenharia e a Escola de Comando do Estado-Maior. Então, toda vez que tem muita concentração, e mais aquele edifício famoso da Praia Vermelha, que normalmente é o pessoal que vem cursar a ESEMI. Então, onde tem muita concentração de militares, eles fazem esse clube. No caso da Vila Militar, temos dois. Tem o de subtenentes e sargentos, na mesma rua, e o CMVM, que é de oficiais. Mas eu dizia que o departamento de tiro, o diretor de tiro é o Carlos Magno, e o TDT, o tiro de defesa tático, é o tiro de defesa que a gente pratica no estado do Rio de Janeiro. Foi criado aqui no CMVM, e eu digo que é um clube diferenciado porque, primeiro, você, quando entra, tem que ir lá para o 11GAC, para o famoso Grupo Montese. Quem gosta de história militar sabe que a Batalha de Montese foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial para nós brasileiros, né, que a FEB, Força Expedicionária Brasileira, participou. Só para ter ideia, num dia de tiro, numa jornada na Batalha de Montese, caíram mais granadas sobre os brasileiros do que nas 3 investidas para o Monte Castelo. Então, vocês veem que foi sangrento, era um desespero dos alemães, tanto que Montese caiu, acabou a guerra praticamente. Todas as divisões alemãs começaram a fugir em direção à Alemanha, e o Brasil, inclusive, conseguiu cercar e prender a 148ª, a 148ª Divisão Alemã, e mais a Bersaglieri italiana. Mas isso é outra história. O que eu dizia é que lá no Círculo, então, os iniciantes vão com seus instrutores para o 11GAC, para o Grupo Montese. O pessoal que já é atirador vai para onde eu fui, que é o reduzido lá no SIG, Campo de Instrução de Jericinó. Então, nós ficamos no SIG, Campo de Instrução de Jericinó, cujo comandante do SIG é o Coronel Bock, coronel de cavalaria. Sou muito amigo de um outro Coronel Bock, que é primo dele, mas isso é uma outra história. Então, hoje a disciplina, não tem mais o Coronel Viga, né? Faleceu em 2013, e a disciplina não é a mesma. Antigamente, a gente chegava no estande, tinha que começar logo no exercício. Todo mundo era obrigado a começar no Frank Garcia. Se depois você quisesse fazer outro tipo de treinamento, depois do Frank Garcia, que são 50 disparos, podia. Mas primeiro era religioso. Hoje não é mais, não é religioso. Normalmente faz o Frank Garcia aqueles que estão querendo ser promovidos, porque existe hierarquia. Como tudo militar, tem hierarquia. Então, se você é novato ou iniciante, você está lá no 11GAC. Iniciante, você está no 11GAC. Passou no teste do imbeciloide, você é novato. Aí pode frequentar o reduzido, que é onde eu estava hoje. Porém,
O Frank Garcia tem 2 círculos, né? Um menor do que o outro. O menor é para 5 metros de distância, o maior é para 10 e 15 metros. Então, acompanhado sempre de um instrutor, o iniciante, para se tornar atirador, ele tem que passar no Frank Garcia. Não sei se são 5 ou 10% de erros apenas. Tem uma porcentagem de erro. Sendo aprovado no Frank Garcia, então ele passa a ser atirador. Antigamente tinha um crachá escrito atirador. Eu devo ter o meu de atirador especialista. Então, o primeiro degrau, a 5 metros, é atirador. Aí você vai para 10 metros, repete a prova. Se passar, você é atirador especialista. E ainda tinha uma terceira prova, que era exímio atirador, que eu só vi 2. Só vi 2. 2, inclusive, policiais civis. Bom, não vou lembrar daquele que servia lá trabalhava naquela delegacia ali é Botafogo, né? Na rua Bambina. Ah, daqui a pouco eu lembro. Só já tinha 2. E o Master, né, o único Master que eu vi foi o Coronel Viga. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa importante sobre o círculo que devo falar. No tempo do Coronel Viga, ele era muito zeloso e mantinha o efetivo do departamento de tiro em 50 atiradores. Nunca deixou passar e ele era muito zeloso, ele queria saber da conduta de todos. Alguns eram atletas e eram obrigados a participar de todas as competições. Mas, tudo bem, isso se perdeu na história. Como eu disse, agora no CMVM, que aquele stand que eu estava hoje deve entrar em obra, então agora a gente pratica o TDT, o tiro de defesa tático. Acho que eu já falei o suficiente sobre o CMVM, que é o maior efetivo de tiro defensivo ou de tiro de defesa aqui no estado do Rio, e sempre estamos participando de competições em outras cidades, como mês que vem teremos a segunda etapa estadual lá em Conceição de Macabu, Norte Fluminense.